Que prazer tem sido, nos últimos dias, deleitar-se com a verdade da soberania absoluta de Deus. Oro para que o seu tempo nessa conferência eu tenha equipado para confessar, juntamente com Jonathan Edwards, que essa verdade é extremamente agradável, brilhante e doce. Edwards disse: a soberania absoluta é o meu atributo favorito de Deus. E eu oro para que você possa confessar que a sua alma se deleita e descansa ao confiar todas as coisas na mão de um Deus amoroso, sábio e soberano, que faz todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade, para a glória de seu próprio nome. Eu quero continuar celebrando essa verdade com vocês, em especial, a soberania de Deus na redenção de seu povo por meio da cruz do Senhor Jesus Cristo. E quero fazer isso defendendo a polêmica doutrina da redenção particular. O ensino bíblico de que a morte de Jesus expiou os pecados apenas do povo eleito de Deus, e não de todos, sem exceção. Examinemos várias passagens das Escrituras nessa manhã, começando lendo os 10 primeiros versos do capítulo 17 de João. Pois muitos de nossos pensamentos se voltarão para essa gloriosa oração de nosso grande sumo sacerdote. Começando no verso 1. E levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que lhe dê a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Eu te glorifico na terra, tendo realizado a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei teu nome aos homens que me deste desde o mundo. Eles eram seus e tu os deu a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que o Senhor me deu vem de ti. Pois as palavras que você me deu, eu as dei a eles, e eles as receberam. E verdadeiramente entendem que saí de ti e creram que tu me enviaste. Eu peço em nome deles, não pelo mundo, mas em nome daqueles que tu me deu, pois são teus, e todas as coisas que são minhas são tuas, e as tuas são minhas. E eu fui glorificado neles. Verso 20. Não peço somente por eles, mas também por aqueles que creem em mim por meio da palavra deles. Ó Deus, dê graça, magnifique o valor de seu Filho, traga bênçãos ao seu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, quando eu digo que acreditamos em uma redenção específica, eu quero dizer que a morte de Jesus não reservou lugares vazios no céu para serem preenchidos por quem quer que reivindicasse seus lugares por acreditar nele. Jesus morreu para pagar pelos pecados de pecadores específicos, em especial aqueles que o Pai deu ao Filho, aqueles que Cristo, o bom pastor, conhecia pelo nome. A pergunta é: em que lugar Cristo ficou como sacrifício substitutivo quando suportou toda a fúria da ira justa de seu Pai contra o pecado? E a resposta da Bíblia é: somente aqueles que nunca suportaram essa ira, ou seja, os eleitos. E por que eu escolheria abordar esse tópico? Porque os crentes, na soberania de Deus, deveriam insistir em uma redenção específica. Bem, a obra da cruz do Senhor Jesus Cristo é o cerne do Evangelho. O Filho de Deus destituiu o poder do pecado. Ele adquiriu a redenção pela qual os pecadores podem ser libertos do julgamento divino.
O que significa que não estamos nos afastando muito do cerne da fé cristã quando nos perguntamos por quem Cristo prestou contas. Essas coisas, em outras palavras, a doutrina da extensão da expiação não pode ser separada da natureza da própria expiação. O que você acredita sobre por quem Cristo morreu tem implicações necessárias na expiação. O que eu quero dizer com isso é que se você negar uma redenção específica, acabará alterando fundamentalmente o próprio caráter do que a cruz é, em um sentido real. Você muda o cristianismo em o seu momento mais importante. Jesus morreu por todos. Cristo expia os pecados de todos, sem exceção. Então todos serão salvos. Escaparão da punição por seus pecados e irão para o céu. E muitos dizem, não, isso é universalismo. O próprio Jesus diz que as pessoas vão para a destruição eterna. Portanto, a morte de Jesus não salva as pessoas, não salva todas. Morreu para proporcionar a salvação, para possibilitar que todos sejam salvos. Mas aqueles que não acreditam não serão salvos. E então o que isso significa? Que a expiação é reimaginada para não ser uma realização eficaz que garante a salvação, mas uma provisão resistente que torna a salvação possível. Jesus morreu para possibilitar que os pecadores fossem salvos, não para salvar os pecadores. A incredulidade anula sua intenção de salvá-los, quase como que se os pecadores fossem soberanos, e não ele, não Deus. Parece bom e bonito, e até mesmo amoroso, dizer que Jesus morreu para salvar todo mundo. Mas quando você analisa as implicações de uma expiação universal, reconhece que se universalizar a extensão da expiação sem universalizar a extensão da própria salvação, você esvazia a cruz de seu poder salvador soberano. Você faz algo que a morte de Cristo nunca propôs. A causa decisiva e determinante da salvação. E isso não é uma boa notícia para os pecadores. Mas quando você proclama o ensino bíblico de que a expiação de Cristo não é uma provisão indefinida pela qual ele torna a salvação possível, mas uma conquista definitiva pela qual ele torna a salvação inevitável. Quando você proclama o ensinamento da Bíblia de que, embora Jesus não morra por cada indivíduo sem exceção, cada indivíduo por quem ele morre, por essa mesma morte, tem a certeza infalível de ser salvo do pecado e é levado para o céu, bem, então você começa a sentir a doçura da doutrina da redenção particular. Quando você reconhece que a expiação não precisa que a fé seja acrescentada a ela para dar a ela o seu poder salvador, mas que a expiação em si é tão salvadora que adquire a própria fé que nos une a Cristo e as bênçãos da salvação nele. Bem, então aí, você sente a força da cruz. Então você pode descansar toda a sua alma na cruz. Então você vê a glória de uma redenção perfeita. E por isso, insistimos em uma redenção específica. Não porque estejamos tentando excluir as pessoas das bênçãos da redenção, como se acreditássemos em uma expiação limitada. Como, não é para você, fica por ali. Não. Nossa principal preocupação é evitar que as conquistas da cruz de Cristo sejam roubadas de seu poder soberano, despojados daquilo que torna a cruz preciosa e doce para nós, pecadores, que precisamos de uma redenção perfeita na qual apostar toda a nossa esperança e confiança. Portanto, esse é o nosso fardo como crentes. A redenção, proteger o poder, a glória e a doçura da cruz contra o inimigo improvável de uma expiação universal que enfraquece tudo isso. E a maneira de defendê-lo não é se envolver em um jogo de vôlei de texto prova. Bom, esse texto diz isso, esse texto diz muitos, esse texto diz mundo, esse texto diz ovelhas. Isso não ajuda.
A compreensão adequada da extensão da expiação exige que o coloquemos no contexto do ensino da Bíblia sobre o desígnio e a natureza da expiação. Para quem a expiação se destina é realmente uma função do que a expiação é e do que Deus realizou ou planejou que a expiação realizasse. Portanto, à luz disso, eu quero considerar 3 verdades bíblicas referentes à natureza da missão de Cristo e à obra que Ele realizou, que exigem a doutrina da redenção particular e que justificam a doutrina da soberania absoluta de Deus, mesmo e especialmente na obra de redenção do Filho. A primeira verdade bíblica que exige uma redenção específica é, número 1, a unidade de nosso Deus triuno. A unidade de nosso Deus triuno. Todas as 3 pessoas da Trindade estão perfeitamente unidas em sua vontade de salvar um povo específico. E vemos isso em vários lugares em João 17. Mas vou destacar apenas o verso 2 novamente. Pai, glorifica o teu Filho, assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que o Senhor lhe deu. Veja bem, o plano de salvação não começou quando o Filho veio ao mundo para pagar pelo pecado e realizar a justiça. Jesus não estava embarcando ao acaso em uma missão de sua própria autoria. Não, a missão do Filho de realizar a redenção nasceu do eterno plano trinitário de salvação. Em perfeita unidade, o Filho foi enviado pelo Pai no poder do Espírito Santo para salvar os pecadores que o Pai havia escolhido. É por isso que Jesus descreveu seu ministério em João 6,38 como fazer a vontade do Pai que o enviou. Quando ele fala de dar a sua vida como sacrifício pelo pecado, ele diz em João 10,18, recebi de meu Pai este mandamento. E em João 17, pois na noite de sua traição ele declara que realizou o trabalho que seu Pai lhe deu para fazer, que consistia em tudo que o Filho pretendia realizar em sua missão de salvação. Era exatamente esse o propósito para o qual o Pai havia o enviado. Existe uma perfeita unidade de propósito e intenção na vontade salvadora do Pai e na vontade salvadora do Filho. Portanto, a pergunta é, a vontade salvadora do Pai é universal ou é particular? O Pai escolheu salvar todo mundo? Todos, sem exceção? Bem, não. Romanos 9 deixa isso bem claro. Romanos 9,13, amei a Jacó e odiei a Esaú. Verso 18, assim, pois, tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Verso 21, Deus é o oleiro e nós somos o barro, e como o oleiro, faz o que quer. Verso 22 e 23, o Pai formou tanto os vasos de ira quanto vasos de misericórdia em sua sabedoria inescrutável. O Pai não escolheu salvar todos sem exceção. Portanto, se a eleição do Pai é particular e não universal, e se o Pai e o Filho estão perfeitamente unidos em sua vontade e propósito de salvação, então o Pai não escolheu salvar a todos sem exceção. De fato, uma vez que a missão salvadora do Filho nada mais é do que o meio designado pelo Pai para salvar aqueles que Ele escolheu, então é impossível que a expiação do Filho seja universal e não particular. A encarnação e a expiação do Filho nasceram da escolha do Pai de salvar um povo específico. Eu amo a forma como Robert Raymond mostra isso. Ele diz que é impensável acreditar que Cristo diria: eu reconheço, Pai, que sua eleição e suas intenções salvíficas terminam em apenas uma parte da humanidade. Mas como meu amor é mais inclusivo e expansivo do que o seu, não estou satisfeito em morrer apenas por aqueles que o Senhor elegeu. Vou morrer por todos. Isso é impensável. E, no entanto, é exatamente isso que você deve confessar se você negar uma redenção específica. Em outras palavras, se a eleição é particular e a expiação universal, então o Pai e o Filho estão em conflito um com o outro. E em conflito terrível. O Pai e o Filho, aqueles que subsistem na única e indivisível essência divina,
Divididos em seus propósitos de salvação? Contradizendo-se até mesmo um ao outro? Isso não é verdade. Não apenas o próprio Jesus diz: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas você preferiria dividir a Trindade a encontrar o Pai e o Filho com vontades diferentes, tentando realizar coisas diferentes com pessoas diferentes. Não é exatamente isso que você tem no arminianismo? O Pai escolhe aqueles que Ele prevê que o escolherão? Grupo A. O Filho espia por todos na história, sem exceção. Grupo B. E depois o Espírito trabalha para persuadir os corações apenas das pessoas que ouvem o Evangelho. Grupo C. Que é uma trindade dividida. Quando você analisa as implicações, reconhece que uma expiação universal fatalmente enfraquece o próprio trinitarianismo, o próprio cristianismo. Ele introduz dissonância e discórdia onde só pode haver harmonia. Ele ataca o próprio coração da fé cristã. A unidade da Trindade exige que o Pai, o Filho e o Espírito queiram salvar as mesmas pessoas. E qual é a vontade do Pai? Como Jesus a entendeu? João 6,39. Essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas que o ressuscite no último dia. Existe um grupo de indivíduos escolhidos que o Pai deu ao Filho, e é em nome deles, diz ele, que o Filho realiza a sua obra redentora. E Jesus fala sobre isso em toda parte. Apenas 2 versos antes, em João 6,37, ele diz: todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Quem virá a Cristo com fé? Você diz que quem exerce seu livre-arbítrio faz? Isso não é o que Jesus diz. Jesus diz que aqueles que virão a Ele com fé são os que o Pai escolheu e deu ao Filho. Todos os que foram designados para a vida eterna acreditam nos Atos, em Atos 13:48 e em João 10:14. Ele diz que é o bom pastor e que conhece as suas ovelhas. E no verso 15, ele diz que dá vida por elas. E apenas alguns versos depois, em João 10:29, ele diz: meu Pai que as deu é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. E assim Jesus identifica aqueles que o Pai lhe deu como as suas ovelhas. É o mesmo grupo. E então, no 10:15 ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas, e eu morro pelas ovelhas. Eu morro por aqueles que o Pai me deu. Ele está nos dizendo da forma mais clara possível: eu morro por aqueles que o Pai escolheu. Entende? Mas ele não diz que ele morre pelos bodes. João 10:26, eu morro pelas ovelhas. Ele olha para os fariseus e diz: vocês não são as minhas ovelhas. Ele morre pelos fariseus? Não. E então voltamos ao nosso texto. João 17 é a oração do sumo sacerdote do Salvador na véspera de sua crucificação. Ao se preparar para realizar a pedra fundamental de sua obra como mediador, ele intercede perante o Pai em favor daqueles por quem realiza o seu ministério sacerdotal de expiação. No verso 2 ele diz: deste ao Filho autoridade sobre toda a carne e a todos a quem o deste. Essa frase novamente diz que ele pode dar a vida eterna. Interessante, não? Se Jesus acreditasse em uma expiação universal, seria de se esperar que ele dissesse: você me deu autoridade sobre toda a carne, para que toda a carne eu possa entregar a vida eterna, mas não em distinção de toda a carne. O Filho exerce sua autoridade para dar a vida eterna somente àqueles que o Pai lhe deu. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Mais uma vez, a distinção entre os homens dele e o mundo. Mas aqueles que o Pai lhe deu são aqueles que o Pai lhe deu fora do mundo. Os discípulos faziam parte desse número de eleitos que o Pai havia dado ao Filho. E ele diz explicitamente que eles eram seus. Tudo pertence a Deus. Gado em 1000 colinas. Dizer que eles eram seus de uma forma distinta é se referir à eleição.
Eles eram seus nesse sentido especial. De certa forma, o resto do mundo não é dele. Deus colocou seu amor em seu povo e o tornou seu desde toda a eternidade. Eles eram seus e o Senhor os deu a mim. Eu dou a minha vida pelas ovelhas que o Senhor me deu. E depois, em João 17, 9, ele mais uma vez distingue explicitamente aqueles que o Pai lhe deu do resto do mundo. Ele diz, peço em favor deles. Não peço em favor do mundo, mas em favor daqueles que o Senhor me deu, pois são teus. Você diz que são apenas os discípulos? Não. Verso 20. Não peço somente por eles, mas por aqueles que creem em mim por meio da palavra deles. Esses são os eleitos de todas as eras. Portanto, se o Filho veio fazer a vontade do Pai, e se a vontade do Pai é que o Filho dê a vida eterna a todos que o Pai lhe deu, então o Filho deve dar a vida eterna a todos que o Pai lhe deu. E se o Pai não lhe deu o mundo, mas deu a ele apenas os de fora do mundo, então a redenção realizada pelo Filho é particular, não universal. Agora, considerando isso, não é surpreendente ler sobre as muitas maneiras pelas quais as Escrituras identificam um povo específico como beneficiário da obra da cruz de Cristo. Marcos 10, 45, João 15, 13, a Igreja de Deus, Atos 20, 28, a Igreja em Efésios 5, 25 e quase tão claramente quanto ele pode ser dito, os eleitos em Romanos 8, 32 e 33. Portanto, podemos resumir esse primeiro ponto da seguinte maneira. Em virtude de sua própria unidade de essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão perfeitamente unidos em sua vontade e propósito de salvação. Cristo foi enviado pelo Pai no poder do Espírito para salvar não mais nem menos do que quem o Pai escolhe. E o Espírito regenera. O Pai escolheu alguns, mas não todos. O Espírito regenera alguns, mas não todos. Sugerir que Cristo expiou por todos e não alguns é colocar as pessoas da Trindade totalmente em desacordo umas com as outras. É ser forçado a dizer que a vontade do Filho não é a vontade do Pai, nem a do Espírito. E isso não apenas ameaça a substancialidade das pessoas da Trindade, mas contradiz categoricamente as próprias declarações explícitas de Cristo de que ele havia empreendido sua missão salvadora precisamente para fazer a vontade de seu Pai. Como o Pai deu ao Filho de pessoas específicas de fora do mundo, suas ovelhas, as suas próprias ovelhas, a igreja que Cristo dá vida pela unidade do Deus triuno, que exige uma redenção particular. A segunda verdade bíblica que exige uma redenção particular é a fidelidade de nosso grande sumo sacerdote. A fidelidade de nosso grande sumo sacerdote. Hebreus 2,17 chama Jesus de sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 3,1 o chama de apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. E ao falar dessa forma de Cristo como nosso sumo sacerdote, o livro de Hebreus toma emprestada a estrutura conceitual do sistema sacrificial do Antigo Testamento como base para a compreensão da obra de expiação de Cristo em uma área na qual essa estrutura lança luz sobre a extensão da expiação. A unidade inseparável entre a obra de Cristo do sacerdote, a intercessão do sacrifício e da intercessão do dia da expiação de Israel. O ápice anual do sistema sacrificial. Levítico 16, 9 nos diz que o sumo sacerdote deveria matar um dos dois bodes como sacrifício pelos pecados do povo. Mas esse não era o fim do trabalho do sacerdote. Levítico 16, 15 diz, então, que ele matará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e o aspergirá sobre o propiciatório. O sumo sacerdote não tinha apenas que matar o bode no sacrifício. Seu ministério não estava completo até que ele também, em uma obra de intercessão, aspergisse o sangue do bode sobre o propiciatório do Santo dos Santos. Isso era verdade para todos os sacrifícios levíticos que exigiam a morte de animais. Você vê isso nos primeiros 7 capítulos. Abate e aspersão
intercessão. E o que tiramos disso é que as duas funções sacerdotais de sacrifício e intercessão estão inextricavelmente ligadas. A oferta do animal sacrificado no altar de bronze fora do tabernáculo era inseparável da aplicação do sangue do animal. O sangue sobre o altar de ouro do incenso são dois lados da mesma moeda expiatória. Jamais poderia acontecer de um sacerdote oferecer um sacrifício em favor de um pecador e depois deixar de interceder por esse adorador, não aspergindo seu sangue ou o sangue do animal no altar. Isso seria abandonar a obra do sacerdócio. John Owen escreveu que ofertar e interceder, sacrificar e orar são atos do mesmo ofício sacerdotal, e ambos são exigidos daquele que é sacerdote, de modo que, se ele omitir qualquer um deles, não poderá ser um sacerdote fiel para eles. Se ele não oferecer por eles ou não interceder pelo sucesso de seu sacrifício em favor deles, ele é deficiente no desempenho de seu ofício. E isso significa que essas duas funções sacerdotais são tão extensas que o escopo do sacrifício do sacerdote é idêntico ao escopo de sua intercessão. As pessoas pelas quais ele mataria o bode são as pessoas pelas quais ele aspergiria o sangue do bode. Não é o caso de o sumo sacerdote de Israel dizer: sacrifique o bode como uma expiação provisória em favor de todo o mundo gentil e depois interceda apenas com a aspersão de sangue em favor de Israel. Não. O sumo sacerdote oferecia por cada um por quem ele intercedia. Assim ele ofertava. Depois ele intercedia por todos por quem ofertou, ou seja, somente pelo povo de Deus. O mesmo princípio se aplica à unidade do duplo ministério sacerdotal de Cristo. Depois de oferecer a si mesmo como sacrifício perfeito, o sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos para interceder por seu povo. Hebreus 9:24 diz que ele foi para o céu, onde ele aparece diante do Pai. A oferta sacrificial de Cristo na cruz está intrinsecamente ligada à sua obra de intercessão na presença de Deus em favor de todos por quem ele morreu. E como fiel sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo intercede por todos por quem morreu. Então ele morreu por todos por quem intercede. Percebe? Claramente em Romanos, capítulo 8, verso 34, Paulo coordena a morte, a ressurreição e a intercessão atual de Cristo. Ele diz: Cristo, Jesus, é aquele que morreu, sim, e que ressuscitou, e que está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Cada uma dessas funções faz parte da obra sacerdotal unificada de Jesus, o que significa que elas são coexistentes. Quem eram os Estados Unidos pelos quais Cristo intercede? Ou nós, de Romanos 8:32, quando Paulo diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas, a nós, a quem tudo é dado pelo Pai? Por meio da obra de intercessão, se Cristo é o mesmo por quem o Pai entregou Cristo à morte, portanto, a principal pergunta é: Cristo intercede em favor de todos, sem exceção, ou apenas pelos eleitos? Cristo está no céu pedindo ao Pai que traga de volta ao céu aqueles que o Pai não escolheu salvar? Se fosse, seríamos forçados a dizer que o Pai se recusa a atender a esses pedidos sinceros de intercessão do Filho. Porque os eleitos, os não eleitos, não serão finalmente salvos. Mas você consegue sequer conceber esse tipo de cenário? O Pai se recusando a atender às orações sinceras de seu amado Filho, em quem ele se agrada, para a salvação daqueles por quem Cristo derramou seu precioso sangue. Isso é impensável. Pai, eu morri por eles. Derramei meu sangue por eles. Paguei por seus pecados. Por favor, salve-os e traga-os para o céu. E o Pai diz: não, meu filho, não vou fazer isso. As implicações de uma expiação universal são desastrosas. Ela não apenas cria uma barreira entre a vontade do Pai e a vontade do Filho, acabando com a Trindade, mas também rebaixa o valor do sangue de Cristo.
Dizer que o mérito infinito do sangue de Cristo é uma base insuficiente para que o Pai conceda o pedido do Filho. Pai, eu derramei meu sangue por eles. Bom, seu sangue não é válido para mim, como meu filho. Isso é blasfêmia. Mas além de tudo isso, o próprio Jesus nos diz por quem ele intercede em nosso texto. Em sua oração sumo sacerdotal de João 17, na véspera de sua oferta de sacrifício, Cristo, o grande sumo sacerdote, diz, João 17, 9, peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas daqueles que me deste, porque esses são teus. E esse texto o surpreende como se o grande sumo sacerdote, oferecendo sua oração de intercessão sacerdotal em favor daqueles por quem ele ofereceria como expiação pelos pecados, negasse explicitamente a intercessão pelo mundo? Como Jesus poderia se recusar a orar por aqueles por quem derramaria o seu precioso sangue? Ele não faria isso. Ele seria um sumo sacerdote terrivelmente infiel se fizesse isso. Se ele se recusasse a interceder por aqueles por quem ele mesmo se ofertaria como sacrifício. Não! Quando se trata daqueles por quem ele dá a vida como uma oferta sacerdotal de expiação, ele diz, não estou orando em favor do mundo, mas somente por aqueles que tu, Pai, me deste, pois são teus. Quem são? Suas ovelhas. Os eleitos, escolhidos pelo Pai antes da fundação do mundo. Bem no princípio de sua obra sumo sacerdotal de expiação, em sua obra sumo sacerdotal de intercessão, Jesus se recusa explicitamente a interceder em favor dos não eleitos, mas somente por aqueles por quem o Pai lhe deu. Sua intercessão é particular e não universal. E uma vez que os dois atos sacerdotais de sacrifício e intercessão se estendem exatamente do mesmo jeito, e uma vez que Cristo diz que não intercede pelo mundo, mas apenas por seu povo, é correto concluir que ele se ofereceu como sacrifício não por todos sem exceção, mas apenas por aqueles por quem o Pai lhe havia dado. A fidelidade de nosso grande sumo sacerdote exige que a extensão da expiação de Cristo, assim como a extensão de sua intercessão, seja limitada aos eleitos. Apenas a unidade de nosso Deus triuno e a fidelidade de nosso grande sumo sacerdote que exige uma redenção específica. O terceiro argumento bíblico é que o poder do sangue de nosso Salvador também exige isso. O poder do sangue de nosso Salvador. Isso quer dizer que a expiação de Cristo é uma expiação eficaz. Ela sempre realiza o que se propõe a fazer. Tanto é assim que o próprio Jesus lança a própria glória de sua obra expiatória em termos de eficácia. Veja o verso 4 de João 17. O Filho diz ao Pai, eu te glorifiquei na terra. Como, Jesus? Como glorificou seu Pai, tendo realizado a obra que me deste para fazer? A missão salvadora do Filho glorifica o Pai, porque foi a obra que foi realizada, e não meramente providenciada, provisória ou potencial. Existem aqueles que negam essas verdades e se dizem provisórios. Não somos revisionistas. Somos adeptos da realização. Veja, podemos nos alegrar por termos um Salvador que realizou uma obra tão gloriosa de salvação para nós, que não deixou nada por fazer, que carregou todo o peso de nosso pecado até o Calvário e extinguiu nossa culpa diante de Deus, que bebeu toda a medida da ira de Deus que ardia contra nós, para que nunca tivéssemos que suportá-la por nós mesmos, que aboliu em sua carne a inimizade, a hostilidade que existia entre nós e Deus, reconciliando-nos com Ele em seu corpo,
Aquele que não deixou pedra sobre pedra em sua missão de resgatar sua noiva da condenação que seus pecados mereciam. De todas as formas que o pecado nos aflige, Cristo. Descobrimos que Cristo é perfeitamente adequado às nossas necessidades. Nós nos contaminamos e nos tornamos culpados, mas encontramos em Hebreus 9:26 o fato de que o nosso Salvador eliminou o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Sua expiação é uma expiação perfeita, uma oferta de sacrifício que elimina o pecado e a nossa culpa. Nós sofremos a ira do Deus Todo-Poderoso. Nosso pecado despertou a ira da justiça perfeita, e a justiça exige que sua ira seja exercida sobre nós. Entretanto, descobrimos que nosso grande sumo sacerdote, Hebreus 2:17, fez propiciação pelos pecados de seu povo, ao receber em si mesmo o exercício pleno da ira do Pai contra os pecados de seu povo. Jesus satisfez a justa ira do Pai contra nosso pecado e afastou a ira de Deus de nós, que de outra forma estaríamos fadados a sofrer sobre ela por toda a eternidade. Nós nos afastamos do Deus que fomos criados para amar e desfrutar. Nosso pecado nos tornou inimigos do maior dos amigos. Mas em Cristo Jesus encontramos a reconciliação que supera essa hostilidade. Sua morte expiatória destrói essa inimizade. Colossenses 1:20. O poderoso sangue de Jesus faz a paz e nos restaura a comunhão com Deus, para o qual fomos criados. Nós nos arruinamos em nossa escravidão ao pecado e à morte no cativeiro. Estamos sujeitos à maldição da lei e ainda assim, 1 Pedro 1:19, o nosso grande Redentor traz o preço do resgate de seu próprio sangue precioso, como de um cordeiro imaculado e sem mancha, o sangue de Cristo. O sangue do Deus homem para nos redimir de nossa escravidão e nos libertar do cativeiro do pecado e da morte. Nossa necessidade, aquela que o nosso pecado cria para nós, Jesus, o nosso Salvador, vence por meio de sua obra gloriosa e realiza a expiação. Temos todos os motivos para cantar, ó perfeita redenção, comprada por sangue. Mas a doutrina de uma redenção universal mina tudo isso. O argumento mais comum daqueles que defendem alguma forma de expiação universal é reformular a expiação como provisória em vez de eficaz. As Escrituras dizem que Cristo morreu por todos, por todo mundo, e eles presumem que isso significa todos sem exceção, em vez de, como frequentemente acontece, todos sem distinção. Judeus e gentios, pessoas da Geórgia e Califórnia, pessoas dos Estados Unidos e Irã, assim como eu disse no início. Se você perguntar a eles se Cristo morreu por todos sem exceção, ou se todos sem exceção foram salvos, eles dizem não, a morte de Cristo foi provisória. Ele morreu para proporcionar a oportunidade de salvação, mas não para garanti-la infalivelmente para alguém em particular. Ele morreu potencialmente por todos para possibilitar que fossem salvos, para que pudessem sobreviver. E você vê o que aconteceu. A natureza da expiação em si foi depreciada. Ela foi rebaixada de uma realização eficaz para uma provisão ineficaz. Você diz que não. Na verdade, eles não dizem isso. Infelizmente, eles dizem sim. Um professor de longa data de um seminário evangélico muito conhecido disse: a morte de Cristo não salva nem de fato, nem potencialmente. Ele faz todos os homens um potencial salvífico. Outro professor de um seminário diz que não podemos falar corretamente sobre a morte de Cristo como sendo a salvação real e certa dos eleitos. Não, o pagamento feito por sua morte em favor dos eleitos torna a salvação deles possível. Bom, eu não consigo nem imaginar pensar numa frase dessas. Eu só posso falar da morte de Cristo como sendo de fato e certamente a salvação dos eleitos. Aí está a minha esperança. Queridos, o sangue precioso de Cristo nunca perderá seu poder, até que toda a igreja redimida de Deus seja salva para nunca mais pecar,
todo resgatado chega ao céu. A morte de Cristo não salva, nem de fato e nem potencialmente. O que salva? E a resposta que deve ser dada é a minha decisão. Em última análise, tenho que acrescentar o poder salvador de minha própria vontade à expiação de Cristo, que de outra forma seria impotente. Se Cristo apenas providenciou e não realizou a mesma expiação potencial para todos, então a diferença decisiva entre o salvo e o perdido não é a graça onipotente do Salvador, mas a vontade depravada do pecador. J.I. Packer diz que é para dizer que, entre aspas, o fator decisivo que realmente nos salva é a nossa própria crença. Ele continua dizendo que Cristo nos salva com a nossa ajuda. E o que isso significa? Quando pensamos nisso, é que nós nos salvamos com a ajuda de Cristo. Fecha aspas. Essa é a violência que deve ser feita ao poder infinito do sangue do Salvador. Quando buscamos mentiras universais, a sua extensão é terrível. E isso não é uma boa notícia. Se a morte de Cristo não nos salva, se nos dá potencial de sermos salvos, então estamos condenados em nossos pecados, cada um de nós. Porque eu não preciso de uma cruz que potencialmente me salve. Preciso de uma cruz que de fato e com certeza me salve. Você consegue imaginar como isso é humilhante para o precioso sangue de Cristo? Sugerir que um único pecador que ele comprou com o seu sangue poderia perecer para sempre, na ira que esse sangue pretendia satisfazer? Imagine por um momento se seu amigo estivesse com problemas com a lei. O Zezinho. O Zezinho foi levado para a cadeia e apresentado para um juiz. E a sua fiança foi fixada em R$5.000. O Zezinho não pode pagar a sua fiança, mas você fica sabendo de tudo isso. Discute o assunto com a sua esposa e ambos decidem que podem dispensar essa quantia em prol do bem-estar do seu amigo. Então você leva o dinheiro para o tribunal, paga a fiança e volta para casa. Chega à porta e sua esposa lhe pergunta: como foi? Você diz: foi ótimo. Ela: pagou a fiança? Sim, paguei. Claro que sim. Teve problemas? Não, tudo correu bem. Ah, que bom. Cadê o Zezinho? Bom, ele está na cadeia. O quê? Pensei que você tinha dito que tinha pago com dinheiro e paguei, mas eu esqueci de te dizer. Há um resgate que paga o preço, mas não necessariamente liberta o prisioneiro. E essa última linha é uma citação desses mesmos autores que negam uma redenção específica. Há uma redenção que paga o preço, mas não liberta o escravo. Que tipo de redenção é essa? É uma redenção sem valor. O Zezinho diria que, ainda sentado na cadeia, a redenção não é eficaz. Uma redenção que paga o preço, mas não necessariamente liberta o prisioneiro, é uma redenção sem valor. Você poderia muito bem ter pegado seus R$5.000 e jogado fora. Mas é isso que devemos fazer com o preço do resgate do sangue de Cristo? Não tem valor? Cristo trataria seu próprio sangue de forma tão desonrosa para considerá-lo barato? Claro que não. O sangue de Cristo é precioso. John Owen diz: se Cristo fez isso por todos eles sem exceção, para não eleger e não pagar o preço de seu precioso sangue por eles, e depois, por fim, negar que os conheceu, eles não poderiam responder: ó Senhor, sua alma foi tão pesada até a morte por nossa causa. Não sofreu por nós aquela ira que o fez suar gotas de sangue? Não se banhou em seu próprio sangue para que o nosso sangue fosse poupado? Não se santificou para ser uma oferta por nós, tanto quanto por qualquer um de seus apóstolos? Seu precioso sangue não foi derramado por nós por meio de açoites, suor, pregos, espinhos e lanças? Não se lembrou de nós quando foi pendurado na cruz? E agora diz que nunca nos conheceu?
Senhor, embora sejamos pecadores indignos, seu próprio sangue não merece ser desprezado. Por que ninguém pode acusar os eleitos de Deus de nada? Não é mesmo? Não é porque você que morre por eles? Romanos 8. E não fez por nós? De acordo com uma expiação universal, é assim. Por que, pois, somos assim acusados, assim rejeitados? Seu sangue não poderia satisfazer seu Pai, mas nós mesmos não poderíamos ser punidos? A justiça não poderia se contentar com o seu sacrifício? Você conhece a glória disso. Pois toda pessoa eleita pode orar dessa forma apenas com a força do sangue de Cristo. Mas dizer que uma pessoa altiva poderia orar da mesma forma é remover toda a esperança de que você está seguro em sua salvação e de que você chegará ao céu. Além disso, é muito humilhante para o precioso sangue de nosso Salvador. E eles tiveram a audácia de chamar nossa posição de expiação limitada. Em resposta, não somos nós que ensinamos uma expiação limitada, mas nossos oponentes. Essa deve ser, de fato, uma redenção limitada, que deixa a maioria daqueles para quem ela foi planejada no inferno para sempre. Se você universalizar a extensão da expiação, você limita a eficácia da expiação. Mas uma expiação de eficácia ilimitada necessariamente se estende apenas àqueles que eventualmente vierem a participar de seus benefícios. Esse poder do sangue de nosso Salvador exige que cada um por quem ele foi derramado seja liberto de suas amarras e finalmente liberto para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Charles Spurgeon não tinha paciência para a expiação universal. Sobre ela ele disse: alguns dizem que todos os homens são de Cristo por compra. Mas, amado, você e eu não acreditamos em uma redenção falsa que não redime. Não acreditamos em uma redenção universal, que se estende até mesmo àqueles que estavam no inferno antes da morte do Salvador, e que inclui os anjos caídos, bem como os homens que não se arrependeram. Spurgeon diz que nenhuma gota de sangue eficaz foi perdida. Como você pode ignorar a condenação de uma alma redimida, com a horrenda doutrina de que os homens são comprados com sangue e ainda assim são condenados? Isso é diabólico demais para eu acreditar. O que Cristo fez em um tremendo gole de amor para secar a minha condenação? E eu serei condenado depois disso? Deus jamais permitiria. Que Deus seja injusto ao esquecer a obra do Redentor por nós e deixar que o sangue do Salvador seja derramado em vão. Nem o próprio inferno jamais se permitiu tal pensamento. Spurgeon também diz: a não ser que Deus possa desfazer por si mesmo cada alma que Cristo morreu, pois Ele terá cada alma pela qual Ele apresentou como substituto e penhor que Ele exige ter. Ele deve ter cada uma dessas almas para que a aliança permaneça firme. Amém? Eu tenho uma notícia muito melhor. Um evangelho muito mais glorioso. Se você estivesse aqui nessa manhã, fora de Cristo, operando debaixo da carga pesada e cansativa do seu pecado, plenamente consciente de que, apesar de todos os seus esforços, você nunca poderia ganhar a justiça que é exigida para a aceitação desse Deus infinitamente santo, eu tenho o prazer de lhe oferecer não a possibilidade de salvação, mas pela graça insondável de Deus, eu lhe ofereço a salvação. Não lhe ofereço um Salvador em potencial, ofereço-lhe o Salvador Todo-Poderoso, que se colocou no lugar dos pecadores para suportar toda a furiosa plenitude da ira de Deus contra nossos pecados, que das profundezas de seu desespero, sofrimento e fraqueza, ele clamou em onipotência soberana: está consumado. Não é começou agora, não é acabou de começar, mas está consumado. Você está cansado e sobrecarregado, sobre o fardo do seu pecado e da inutilidade de suas próprias obras. Você
é bem-vindo a esse Salvador soberano, que não tem uma lista de tarefas para que você possa converter a dádiva da capacidade de salvação dele em salvação, mas que por meio de sua expiação eficaz, realizou plenamente a salvação, uma salvação a qual você não precisa acrescentar nada. Ela deve ser meramente recebida como um dom, pela fé. Abandone seus pecados, venha a Cristo, confie nele para a justiça perante Deus, e você o terá. Irmãos, pregue esse evangelho. Não podemos pregar uma possível expiação universal. Pregue uma expiação específica e definitiva. A unidade de nosso Deus triuno, a fidelidade de nosso grande sumo sacerdote e o poder do sangue de nosso Salvador são exigidos. Oremos. Ó Pai, nos alegramos com a redenção consumada. Somos livres do fardo de nossos pecados. Quão profundamente sentimos esse fardo e quão leve é a sensação de saber que nosso Salvador suportou tudo o que foi comprado. Todas as condições para nós, para que pudéssemos nos apossar disso. E que essa grande condição é concedida como um presente por Ti mesmo. Apenas a mão vazia de fé diz, eu quero, eu aceito. Eu quero. Oro para que o Senhor conceda esse dom da fé àqueles que estão aqui nessa sala, ao som da minha voz, na transmissão ao vivo. Quem não conhece? Senhor Jesus, Tu disseste, tenho também outras ovelhas e preciso trazê-las. Senhor, traga-as por meio da pregação de Seu Evangelho. Receba a recompensa de seus sofrimentos na vida de um determinado homem ou mulher, ou menino ou menina. Nesse momento, seja exaltado. Querido Salvador, seja exaltado por um povo que conhece e proclama, e que se alegre e descanse em uma redenção realizada, e dá graça e compreensão àqueles que lutam contra essas coisas. Instrua-os pelo poder de seu Espírito na revelação de sua palavra, para que possam entrar em todos os tesouros do direito de primogenitura em uma redenção perfeita e particular. Oramos em nome de Jesus. Amém.